Família Web Rádio. A rádio que gruda na sua cabeça. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 315. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 98517-6385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para um novo programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Eu sou Nilce Pereira, lembrando que o objetivo do nosso programa é sempre desenvolver temas que nos propiciem uma reflexão sobre a nossa caminhada aqui na Terra, né? Então, muitas vezes nós ficamos nos questionando, pera lá, mas de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Certo. E para onde eu vou? São perguntas que demandam aí uma grande reflexão. São interrogações, né? E fiquem conosco até o final do programa. E hoje nós vamos falar sobre Ano Novo, Vida Nova. Tudo dentro de uma visão espírita. Isso, Ano Novo, Vida Nova, que beleza, hein? E eu sou Luiz Gouveia e desejo a todos vocês muito boa tarde. E esse ano aqui nós falamos da família Web Rádio. A família Web Rádio veio para o Colégio Marconi. E esse Colégio Marconi, muito sabiamente, fez uma parceria com o Luiz Leite. E essa parceria resultou que hoje os meninos que estudam aqui no Colégio Marconi têm os seus programas, as suas lives, falando sobre diversos assuntos, desde astronomia, matemática, filosofia, culinária. Olha a professora falando sobre culinária, muito bom. Então o Luiz e o Colégio Marconi estão de parabéns e nós, por conseguinte, estamos aqui utilizando esse espaço maravilhoso, aconchegante e muito bom. Parabéns ao Luiz Leite, parabéns ao Colégio Marconi, não é, Ataídes Bastos? Exato, e vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência. Devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações, usem máscaras sempre que necessitar. Lave bem as mãos e desinfetem com álcool em gel. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte, agora difteria, infecções pulmonares, com a influenza vindo com força total e a volta e persistência da Covid.
Afinal de contas, a vida é bela. Isso, então agora, Nilce, nós vamos iniciar aquela fala, Casa Espírita e o Frequentador. E vamos tirar a dúvida da nossa ouvinte. Quem é a nossa ouvinte? Regiane Machado Lopes. E a Regiane, ela pergunta para a Nilce, olha quem vai responder é a Nilce, ela pergunta para a Nilce. Depois a gente entra junto, mas a Nilce vai ser a primeira a começar a responder. E a Regiane pergunta assim, ó, um orador, acho que ela ouviu lá no centro que ela foi, disse que o estudioso espírita Herculano Pires dizia que após a chegada da doutrina espírita, o sobrenatural tornou-se natural. Aí ela fala assim, Nilce, por favor, explique melhor o que Herculano Pires quis dizer, Nilce. Herculano Pires, grande estudioso, pai da Heloísa, né? Pai da Heloísa, é um grande filósofo, realmente estudioso da doutrina espírita. Ela está perguntando aqui sobre... Sobrenatural e o natural. Sobre o fantástico, fantástico mundo. São expressões, né? Então, o Herculano Pires aqui, ele expressou a ideia de que toda essa coisa de misterioso, que será que é, né? A criatividade humana que vai ser muito longe. Haja visto que lá nos primórdios da humanidade, o pessoal achava que quando tinha trovão, era a ira dos deuses. Né? Verdade, verdade. Porque era o que eles achavam. E o que era isso? Fruto de um desconhecimento. E aí veio Jesus. E Jesus prometeu o quê? A terceira revelação. Aí, com o advento do Espiritismo, ele veio descortinar, tirar aquele véu de tudo aquilo do fantástico, do lindo, do maravilhoso, do dogma, né? Porque... Da assombração, do dogma. Eu lembro que eu estudei em colégio de freira, e tudo que a gente perguntava e que elas não tinham resposta, falta de conhecimento mesmo, né? Não, isso daí é dogma, e dogma não se discute, é dogma da igreja, né? E a gente simplesmente, era aquilo que a gente tinha, era dogma. Aí, Herculano Pires, ele veio desmistificar isso assim, através da doutrina espírita, porque ela levantou o véu de todos esses atos ignorantes, as ideias, né? E Kardec, na verdade, ele usou de um método de observação, né? De várias tentativas, de muito trabalho, para ele poder codificar a doutrina. Então, não foi na base do achismo, né? Não, ele codificou após estudos que ele considerou a ciência, a filosofia, a religião, né? E por isso que tudo que o Kardec colocou tem o quê? Fundamento. E Herculano Pires, ele fala aí que, a partir do momento que você detém o conhecimento, toda aquela coisa de crendice, eu acho, porque sim, porque não, cai por terra. Né? Então, o Espiritismo veio nos dizer o quê? Que os espíritos são o quê? São o homem desencarnado, só que agora vivendo numa outra dimensão. Então, ele estabeleceu aí
aquela ligação entre os planos, né? Plano terrestre, plano espiritual. Tirou aquela ideia de que morreu é fantasma. Ninguém é fantasma, né? Inclusive, a questão da reencarnação também, a questão da mediunidade, né? Que a mediunidade, como o pessoal achava que era algo misterioso, então quem tinha mediunidade era tido a vida como feiticeiro, né? Tinha um poder. Médium não tem poder, ele tá cumprindo uma missão que coube a ele. O próprio nome diz, né? Mediunidade Mediunidade é o intermediário. E Kardec tirou toda essa coisa de ilusão. E o que o Herculano Pires fala? Ele fala que tudo é uma ligação entre a ciência, a filosofia, a religião, né? E que os mundos estão, sim, interligados, cada um dentro da sua atmosfera, dentro das suas circunstâncias, mas estamos ligados. Não é nada assim estanque, está tudo ligado. Uma coisa é sequência da outra. E essas crendices, então, caem por terra. Mas ainda hoje, nós vemos ainda crendices. Mas por que nós vemos? Porque essa situação de entendimento, de estudo, é para quem está com vontade de estudar e entender. Entendeu? Ela está aberto para todos. O Espiritismo está aberto para todos. Né? Agora, procura o conhecimento quem tem interesse, quem quer, né? Então, dessa forma, o Herculano Pires ele desmistifica o sobrenatural, né? E sobrenatural significa que está oculto, né? Um negócio meio esquisito, meio escondido. Não, porque pode ver, Luiz, no nosso dia a dia. Quando a gente não sabe de uma determinada coisa, a gente fica, mas eu acho que foi assim. Aí vem o Otaídes e fala, não, eu já penso que foi assim. Aí vem o Luiz e fala, não, isso aqui, olha, isso aqui é perigoso, que não sei o quê, que não sei o quê. A hora que isso é divulgado e que você entende, acabou a briga, acabou o mistério. Acabou as dúvidas, né? E foi o que aconteceu. Então, o Espiritismo ele foi prometido por Jesus, né? Que ele iria, mas ele deixaria. Agora, veja bem, depois de quanto tempo que Jesus citou? Quanto tempo, né, depois da morte dele, é que veio o Espiritismo, veio a doutrina espírita. Por quê? Porque tudo tem encaixe dentro do seu tempo. Então, demorou, sei lá quanto tempo, quanto século para vir. Por quê? Então, por quê? Porque o ser humano não estava preparado. Primeiro, ele precisava entender a existência de Deus único, porque não era o que acontecia. E assim, toda uma, vamos dizer assim, no linguajar bem nosso, assim, toda uma reciclagem para que chegasse a isso. Porque, veja bem, Kardec não surgiu assim do nada. Né? Kardec, a gente sabe que ele fez parte de uma equipe de espíritos escolhidos, designados para essa missão. Foi para isso que ele veio. Mas não é porque ele teve essa missão que eu vou lá e vou fazer. Não, ele teve um esforço enorme, pessoal. Ele já era uma pessoa formada para lapidar essas informações. Pessoal. As informações eram muitas, né? Então, e cada uma vinha de uma forma. Então, você imagina, assim,
Aí ele ligou, vamos ver isso aqui do ponto de vista filosófico, da ciência, no viés da religião também, né? E ele criou uma metodologia para ele formar depois essa codificação. Então, é tudo baseado aonde? Na ciência. Tanto que ele fala, se houver dúvida, fique com a ciência. Com a ciência. Entendeu? Então, gente, não tem nada de misterioso. Não tem nada de milagres, porque a gente não pode ficar esperando uma cura baseada num milagre. Não é milagre, né? A gente sabe que tem os fluidos, tem o magnetismo e tudo mais, né? Haja visto que tem uma passagem do Evangelho da mulher que tinha o fluxo, né? Então, ela não falou com Jesus, ela só tocou na veste dele. Tamanho era o magnetismo que Jesus tinha, né? Quando ele olhou, ele falou, quem me tocou? E ela foi simplesmente curada, né? Aí teve a fé, né? Teve a esperança que ela depositou, teve o magnetismo de Jesus e ela ficou curada. Porque você vê que nada é estanque, uma coisa está ligada à outra. É verdade. Não é? Oh. Então, eu acho que Herculano Pires, nossa, ele tem muitas obras. Eu estava lembrando, Luiz, de um livro dele chamado O Espírito e o Tempo. Você já leu? Já. Nossa. A qual era o nome do programa da filha dele na Boa Nova, né? Então, O Espírito e o Tempo. Era. Magnífico. Ele tem. Aquele livro lá é fantástico. Eu tenho alguns livros dele, só alguns, né? Agora, o pessoal fala, mas os livros dele são difíceis. Não são difíceis. Lógico, ele colocou ali toda a capacidade profissional, inclusive, né, dele. Então, Ele era redator-chefe do jornal Diário de São Paulo. E os evangelhos, segundo o Espiritismo, quantos que ele na Federação Espírita de São Paulo, todo o evangelho era dele. É verdade. Isso. Então fala sobre o sobrenatural, Ataídes. Fala mais. Não pode ficar falando, demorar muito tempo para falar, não, porque é rádio. Rádio precisa de som. Sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural, conforme a Anísio explicou, sobrenatural é sobrenatural por falta de conhecimento, porque não existia o sobrenatural, né? Depois que foi esclarecido pela ciência, aí deixou de existir o sobrenatural. Não, e muitas coisas ainda não foram esclarecidas. Sim. Até o espírito ainda não é totalmente provado pela ciência. Né? De ainda, acordo com a nossa capacidade de então foram informações que ainda terão, como diz os espíritos, ainda terão momentos de estudos, ainda está no base do estudo ainda, né? Então, isso que você falou do espírito. Mesmo nós com esse conhecimento que nós temos, ainda talvez estamos longe ainda de conhecer o que é o espírito ainda, né? É verdade. O espírito, porque a ciência do espírito, conforme falei no início, é a ciência mais importante para nós estudarmos, a ciência do espírito, porque é o espírito que predomina em tudo. Isso. Então, isso daí, aquele processo do sobrenatural é interessante. Tem várias passagens de Jesus que foram dados como um negócio sobrenatural. Por exemplo, Jesus andar sobre as águas. Aí todo mundo, como que Jesus andou no mar revolto, naquela água lá, andou na água e tal. Mas era só Jesus? E aí nós vemos um médium que o Ataíde conhece muito bem, Douglas Home.
Fala um pouco do Douglas Home. Douglas Home. Daniel Douglas Home, né? É. Era um dos médiuns que, pelo que se vê, ele era ele tinha várias mediunidades e a mediunidade dele, eu acho que era pouquíssimo igual ele, porque ele tinha assim uma condição de se mover de um lugar para outro, fosse onde fosse. Sem pôr o pé no chão. Sem pôr o pé no chão. Ele saía de uma janela do apartamento, ia para o outro, e para ele era... E ele, desde quando ele era pequenininho, ele estava aqui sentado aqui, e os brinquedos vinham até ele, sem ele pôr a mão. Só pelo pensamento, Só força do pensamento. Exatamente, interessante. Vinha. Tanto é que, dependendo do lugar que ele tivesse, incomodava muito, né? Porque havia movimentos ali, desconhecidos, que só pela... Tanto é que ele não era espírita e dava espetáculo disso, exatamente. cobrando ingresso. E Né? para quem não entendia isso, já pensou que... Para quem não entendia, que confusão que dava, né? É um negócio muito sério, né? Então, e aí ele foi observado por várias pessoas, vários jornalistas, né? Daniel Douglas Holmes. E ele era uma pessoa que tinha esse tipo de mediunidade, a mesma que Jesus utilizou, porque Jesus era um espírito de muitas qualidades, de muita luz. Então, naquele momento, Jesus utilizou desse tipo de mediunidade. Mas como a pessoa fica levitando no ar, que nem esse Daniel Douglas Holmes? Como é que ele fica levitando no ar? E como Jesus levitou em cima da água? Exatamente anulando a força da gravidade. Aí Exato. você vai falando assim, mas como posso anular a força da gravidade? Aí você entra no mundo do invisível. Existe na própria doutrina espírita, existe um livro chamado A Gênese. Ah, Sim. E na Gênese tem um capítulo que fala sobre os fluidos. Capítulo 14 da Gênesis. Capítulo 14, que fala sobre os fluidos. E nesses fluidos, os espíritos explicam que nós, como espíritos, como alma, pelo pensamento, pela ação dos fluidos, nós podemos fazer muitas coisas utilizando da nossa força mental, da nossa força espiritual. E com o auxílio até de espíritos desencarnados que não estão visíveis. Você não está, nós olhando aqui, porque nós estamos numa sala. A nossa sala tem o quê? 5 por 3,5, 5 por 4. A gente tem espírito aqui nos observando, espírito desencarnado. Mas nós não estamos vendo. Assim, visivelmente pela visão do corpo, nós não estamos vendo, mas estão aqui. Então, Jesus, ele andou sobre as águas, multiplicou os pães. Como é que ele multiplicou os pães? Também por as energias, pelos fluidos, pela agregação da matéria. Porque o que é a matéria? A matéria é uma condensação, de átomos e moléculas e partículas e elétrons, prótons e tudo. É uma condensação que ela torna essa mesa aqui é dura, tal, e eu bato nela e ela é uma condensação. Mas ela pode se desagregar a qualquer tempo, por um processo qualquer ela pode. Então, essa natural e sobrenatural é sobrenatural porque ainda a gente não sabe o processo que se deu. Ainda para nós é oculto, né? Então, é sobrenatural, além da naturalidade. Então, com o advento do Espiritismo e com a informação dada pelos Espíritos, ficou fácil, porque eles falaram, é assim, assim. Então, no livro Gênesis, quem quiser ler melhor, mais a fundo, capítulo 14,
ele fala sobre os fluidos. É. E como que os espíritos, às vezes, utilizam esses fluidos para fazer as coisas. Que nós ainda, na nossa consciência, no nosso conhecimento, ainda a gente não entende. Porque nós ainda não temos o devido acesso a essa. Então, por exemplo, eu sempre falo, nós tivemos um médium aqui chamado José Arigó. E José Arigó mexia na pessoa com canivete. E a pessoa não sentia dor. Aí você fala, mas como não sente dor? A pessoa vai lá e mexe e fura e não sei o quê. Por quê? Porque os espíritos falam que você pode, no mundo espiritual, mexer no sistema nervoso da pessoa, assim como nós conseguimos através da anestesia hoje. Você vai pela anestesia, a anestesia vai, mexe no seu sistema nervoso e os seus nervos ficam anulados para a dor. Ela não consegue transmitir para o cérebro o que está acontecendo de dor. E os espíritos têm essa facilidade, mas eles estão invisíveis para nós. Então são coisas, né, que... não são assim, que nem você falou aí, Jesus passou pela água, né? É óbvio que se nós formos fazer isso, nós vamos morrer afogados. É verdade, nós não temos essa óbvio, capacidade. Né? Então, a gente não pode desenvolver a crendice, a gente tem que entender. Entender. Será que um dia nós vamos ter fazer a mesma essa... coisa? Provavelmente sim. Sim, porque nada foi escondido, né, da gente. Como a multiplicação dos pães, como o vinho, né? O vinho, transformar água em vinho. Entendeu? Nós ainda não temos essa capacidade. Então, é isso. Mas por isso que ele fala que com a chegada da doutrina espírita, o que era sobrenatural passou a natural. Basta que você leia, basta que você observe num laboratório. Eu posso, no laboratório, ter condições de atuar e pegar as moléculas da água e mais as moléculas de alguma coisa que está no ar e aquilo transformar na cor do vinho, com gosto de vinho, com tudo. É interessante que todo esse movimento que vocês falaram, e de Jesus principalmente, era tudo um movimento magnético, né? É verdade. Tudo, não foi à toa que Kardec estudou 30 anos o magnetismo. Então, esse movimento magnético é uma ciência muito interessante, porque Jesus tinha quantidade incalculável, né? Tanto é que o próprio magnetismo dele envolvia a pessoa, né? Tanto é no caso da mulher, que conforme Nilson falou, que foi curada, quando foi o magnetismo dele envolveu ela já percebeu e Jesus perguntou quem me tocou. Quer dizer, ele percebeu que tinham tocado ele. Pela própria força do magnetismo dele. Foi como se ele levasse um choque. Percebeu que alguém tocou nele, né? A tua fé te curou. E é importante que esse magnetismo todos nós temos, porém a quantidade... como a Nilce falou, nós hoje não temos condições de fazer isso que esse Daniel Douglas Holmes fazia. Mas temos alguma coisa, né? Temos. Ô, Gouveia, temos Ataíde, eu vou falar uma experiência aí para vocês. Assim, para o ouvinte também que está nos ouvindo aí, nesse dia... Que dia que é hoje, Gouveia? Dia 3? É 3, né? Hoje não, é dia 30. 20, que dia que é? 22, 23, é dia 30. É meu aniversário, então. É seu? É seu? Meu aniversário, então. Parabéns. Dia 30, Nilson. Meu aniversário, ninguém vai falar do meu aniversário? Nossa.
Parabéns, então, Pois pra é, né? você. hein? Ué, por Olha que veio só, esse assunto agora aqui na minha cabeça? Gozado, né? Como que é? Acabou de falar. Vê como que é. Então, eu vou falar aqui no meu aniversário uma experiência que Deus mandou. A gente morava na rua aqui embaixo, né? Duas ruas aqui, num sobrado. Da rua até aqui, ó. Quantos metros tem aqui, Gouveia? Essa parede aí? Ah, 3 metros e pouco. Acho- 3 metros, 2 metros e 3 metros. É, por aí. Lá tinha um pouquinho, tinha 4 metros. Então você coloca assim. 3,5. Você coloca o sobrado, né? Onde que fica em cima ali, do sobrado até o chão dá uns 4 metros. Isso, E normalmente o sobrado tem aqueles bala-ostra, né? isso. Assim, né? Que eles vão lá. Nós abrimos a porta da sala e a minha cachorra nunca foi naquilo. Nunca, nunca. Porque a gente não deixava a cachorra ir lá, senão ela pulava ali, né? Passava pelo bala-ostra e pulava, né? Um descuido, essa cachorra passou pela porta da sala e passou naquele bala-ostra e caiu lá na rua. Caiu. Você, cara, uma cachorrinha pequenininha, um poodle, pequeno. Cai de 4 metros no chão. Nós só escutamos o barulho assim, ó. Oco, né? E aí, nós tivemos uma vibração muito boa para ir pegar ela, porque quando ela caiu, ela ficou, então morreu, né? Só que a nossa vibração foi pegar ela, trazer ela de volta para casa, isso. E ouvintes de vocês, gente, nós que eu falo, eu, minha filha, meu filho, todos que estavam presentes ali, para ir pegar essa cachorra boa. E a gente desceu a escada correndo, abriu o portão. Quando ela bateu no chão, a gente foi pegar ela. Quando a gente pegou ela, eu peguei, nem olhei nada, peguei ela, já levei lá para o fundo, nem olhei. Coloquei ela no chão, ela começou a andar. Olha. Andar. Andar, normal, normal. Não tinha nenhum machucado, não tinha absolutamente nada, né? Então, a vibração da família perante pegar esse animal vivo foi o que trouxe ela de volta, porque conforme ela caiu, né, todo mundo imaginava o quê? Que ela já tinha, vamos supor, os que estavam lá na rua, que viram. Aí o vizinho falou, jogou o saco de lixo aqui fora. Não era. Aí descemos, pegamos ela, na positividade, chegamos em casa, colocamos ela no chão, ela foi andar. Olha. E viveu, ó, viveu até, entendeu? Muito tempo. Então, são coisas que para nós é sobrenatural. Porque você não explica. Como é que você vai explicar um negócio desse? Governo, nós ali oramos muito e você agradecemos explica muito. pela fé. Você explica Foi. pela Há outros que não entendem, Isso. vai falar. Mas você não vê aquela força do pensamento atuando no cachorro. Você tem fé que é cachorro. Mas você não vê. Né? Você não... Então, é muito interessante. Então, Regiane, nossa, já passou o nosso tempo aqui. Já? Regiane, é importante que você saiba que é isso. A Nilce é nossa campeã, viu? Ela trouxe as ideias de Herculano, os livros de Herculano. Quer falar mais alguma coisa, Nilce? Não, eu acho que já deu para... Para exemplificar, né? A gente só não pode achar que a gente já sabe tudo, né? Não sabe. Não, nós temos que estudar sempre. E querer andar nas águas. Afunda. Não. Tem que saber nadar, né, Nilce? Esse Douglas Homem tem essa mediunidade naturalmente. Ele mesmo, ele não sabia, que nem o Ataídes falava. Ele pegava o brinquedo, ele olhava para o brinquedo e o brinquedo vinha... O brinquedo vinha sozinho até ele. Quer dizer, nós estamos ainda... Bem, nós somos chão bem ainda, né? pequenos, né? Inclusive, tem uma das revistas espíritas que fala dele, né?
Vamos lá? Daniel Douglas Gomes. Está na Então Espírito tá, também. vamos para frente. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E exatamente nesse instante, iniciamos o nosso segundo bloco do programa Focando uma visão espírita sobre a vida. E hoje, o tema que nós vamos desenvolver é Ano Novo, Vida Nova. Então, tem aqui uma leitura que nós vamos fazer. Quando chega, é sempre pleno de esperanças. Espera-se o ano novo para começar vida nova, para estabelecer novas metas de vida, propósitos renovados para tantas coisas. É comum as pessoas elaborarem uma lista de bons propósitos para o ano novo, mesmo sabendo que o tempo somente existe em função dos movimentos estabelecidos pelo planeta em que nos encontramos. É interessante essa movimentação individual, toda vez que o novo período convencional de um ano reinicia. Mas, falando de lista de bons propósitos, já se deu conta que quase sempre esquecemos o que listamos? Alguns até esquecemos onde guardamos a tal lista, o que atesta da pouca disposição em perseguir os itens elencados. Ano novo deve ter um significado especial. Embora o tempo seja sempre o mesmo, essa convenção se reveste de importância na medida em que, nos considerando ao início de uma etapa diferente, renovada, sintamo-nos emulados a uma renovação de hábitos, de atitudes, como estar com a família, reorganizando as horas de trabalho profissional, importar-se mais com os filhos, lembrando-se de não somente indagar-se, já fizeram a lição? Não, mas participar, lendo as observações feitas pelos professores nos cadernos, interessando-se pelos conteúdos disciplinares, sair mais com as crianças, não somente para passeios como a praia, a viagem de férias, mas no dia a dia, um momento para um lanche e uma conversa, uma saída para deliciar-se com um sorvete, outros para só ficar olhando a carinha lambuzada de chocolate, literalmente afundando-se na taça de sorvete, outros mais longos para acompanhar o passo vacilante de quem está aprendendo a andar. Uma tarde para um papo com os que já estão preparando a mochila para se retirar do cenário desta vida. Quem sabe, nos próximos meses, isso é viver ano novo. Sair com amigos, abraçar amigos, sorrir pelo simples prazer de sorrir. Trocar e-mails afetuosos, não somente os corriqueiros que envolvem decisões e finanças. Usar o telefone para dar um alô, desejar boa viagem, feliz aniversário. Bom,
Você também pode fazer propósitos de comer menos doces ou diminuir os carboidratos da sua dieta, visando melhor condição de vida ou simplesmente adequar seu peso. Também pode pensar em mudar o visual. Quem sabe modificar o corte de cabelo, tentar pentear para o outro lado, fazer uma visita ao dentista e, é claro, um bom check-up, porque cuidar da saúde é essencial. Bom mesmo é não esquecer de formular propósitos para a sua alma. Assim, acrescente na lista estudar mais, ler mais, entender mais o outro, devotar-se a um trabalho voluntário, servir alguém com alegria e bom ânimo. Com certeza, cada um terá muitos itens a serem acrescentados à lista. Até mesmo coisas simples como alterar os roteiros de idas e vindas do trabalho, lar, escola. Ou coisas mais complicadas, como se dispor a pensar um pouco no outro e não exclusivamente em si. No relacionamento a dois. Imprescindível, no entanto, é que você coloque a lista à vista para olhar muitas vezes durante todo o novo ano. Importante que se lembre de lê-la para ir acompanhando o que já conseguiu e onde ou em que ainda precisa investir mais, insistindo até a vitória. Seja este ano novo o ano de concretas realizações na sua vida. Não esqueça, você, espírito, precisa evoluir sempre. Isso. Olha que lindo. É um artigo e já é ano novo no site Mundo Espírita, de autoria da equipe Movimento Espírita. Nossa, muito bom. É, muito bom. Muito bom, porque a gente sempre fala o ano novo, né? Na realidade, o ano novo não muda em nada, porque você muda constantemente o dia. Mas quando você chega na mudança de uma etapa de um ano para o outro, parece que você coloca ali uma linha divisória, que você fala, agora eu vou pular essa linha e eu vou fazer tudo diferente, né? Então aí você põe uma lista, você faz alguma coisa interessante. E você faz aquele, não, porque a partir de agora eu vou parar de fumar, eu vou parar de implicar com não sei quem, eu vou me vestir melhor, eu vou estudar mais, tudo. Você vai fazer tudo. Eu vou emagrecer, não vou comer. E aí você vai fazer tudo. É. Mas isso é um bom ânimo, porque já é uma tomada de consciência, né? Sim. E essa tomada de consciência para a alma, para o espírito, é importante. Então, assim como o Natal, que nós falamos na semana passada do Natal, o Ano Novo também tem essa importância de chamar atenção sobre o nosso comportamento. Mas eu não vou falar muito não, porque vocês que têm que falar mais. Ano Novo. Ano Novo é uma continuação, né? Começa 1º de janeiro, tal. Então, olha, eu já fiz lista, peguei na geladeira, põe na geladeira, na porta. Na primeira mão que eu vou limpar a geladeira, já tiro porque aquilo já passou. Porque tudo você tem que ter o pensamento de querer, né? E não o querer porque eu vejo o fulano fazendo a lista dele, eu vou fazer também. Né? Ou então fica naquela, não, eu vou diminuir carboidrato, lá, mas hoje é 31, eu vou comer tudo que eu quiser.
Aí depois eu começa a nadar. Simplesmente porque o dia a dia, a gente tem que colocar em prática aquele propósito. E muitas vezes as tribulações do dia a dia faz com que a gente acabe deixando de lado tudo aquilo. Mas, é como você falou, Luiz, a reflexão é um passo dado. Para a realização. Exatamente, porque que nem aí, vamos cuidar da saúde. Quando que a gente cuida da saúde? Nós temos que cuidar da saúde todos os dias, né? Então, vamos cuidar dos carboidratos, dos exercícios, da visita ao médico. Isso é de janeiro a dezembro. Verdade. E não vamos fazer isso só por rotina, porque senão meu corpo vai se desgastar. Não. A gente tem que pôr o propósito de que eu habito esse corpo. Esse corpo, ele tem que ser bem tratado, porque, do ponto de vista espiritual, é ele que dá toda O suporte. suporte, né? Para a minha alma. Para o meu Sim, espírito. então ele tem que estar... É igual uma barraca, se você não tiver as hastes, ela não fica de pé. É verdade. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem lá uma orientação que ele diz, cuidar do corpo e do espírito. E isso nós temos que ter em mente o ano todo. E não só o cuidar do corpo, visando vaidade e tal. Também a gente pode fazer isso. Somos humanos, estamos aqui e precisamos disso. Agora, esse texto, ele fala também dos pais, né? Então, aqui, ele está firmando aí para nós qual é a missão dos pais aqui na Terra, né? É verdade. Porque a criança chega da escola com a mochila, a mãe, o pai não se dá o trabalho de ver o que a professora colocou, né? Se o menino brigou lá na escola, se ele tirou um 10, se tirou um 0, porque ela está terceirizando a educação do filho. Então, esses propósitos são bons, porque uma hora ela vai lembrar, né? Deixa eu só falar uma coisa. Você falou em escola. Nós estamos recebendo aqui no nosso pequeno espaço a nossa querida Regina Fernandes. Regina Fernandes. Supervisora de ensino, olha, supervisora de ensino e expositora espírita. E olha, e a coisa mais importante, esposa dos dois Ataídes. Esposa do Ataíde 1, Ataíde 2, Ataídes. Né? Que beleza! Parabéns, Regina. Muito obrigado pela sua visita. Tem que participar do programa, né? É. Tem que participar, né, do programa, né? Você pode esperar um pouco? Pode. Então vamos. Então agora a palavra Tá acabando pro já o nosso programa? amigo Ataíde. Isso. Pois é, então, esse assunto Ano Novo é muito interessante, né? Ano Novo. Hoje eu vi na televisão uma coisa interessante, justamente falando disso do Ano Novo, eles falando o seguinte, foi até o Val Capelli que estava falando. Você anota num papel tudo que for negativo, tudo aquilo que não serve para nada, todas as suas mágoas, todos os seus ódios. Anota num papel tudo e rasga, esquece isso. Beleza, tudo bem. Agora, eu fiquei questionando, se eu fizer tudo isso, anotar tudo num papel, o que ele falou lá, enfim, e rasgo o papel e jogo fora, mas e da minha mente saiu? Nada, lógico que não. Saiu da minha mente? Então não Será adianta. que isso vai fazer com que, se eu não mudar o meu comportamento, isso vai servir de alguma coisa? Não. Mas pelo menos foi uma reflexão. Mas é uma reflexão, mas Não, que precisa ser posta em prática, né? Tem sentido, sim, lógico, né? Mas nós fica incumbido de se enquadrar naquilo que faz parte da nossa mudança, da nossa conduta, do nosso pensamento, porque senão continua tudo a mesma coisa.
Então, quando entra o ano novo, então, entrou o ano novo, sim, mas para que tenha coisas novas para nós temos que mudar. Senão vai continuar o ano novo e nós a mesma coisa. Não muda nada, né? Não muda Mas eu nada. posso Então, pular. Então eu vou pular onda. Vou pular 7 ondas, mas tem que ser 7, não pode. Ah, mas o Marta gostou, vou pular mais uma, mais duas. Né, governo? É verdade. então, é muito interessante essa questão do ano novo, é muito legal, porque as pessoas parece que tem mais um pouco de reflexão, para um pouco mais para pensar, né, em mudanças, né? Em realizar aquilo que não conseguiu esse ano, vou tentar realizar agora. Tem sim um sentido muito positivo Thaís, nesse sentido. eu não né? vou comer lentilha, senão vou engordar. Comer lentilha, né? Isso já Mas- entra no campo daquela superstição que nós falamos. É, né? exatamente. Coisas sobrenaturais, né? Então é importante, o ano novo traz essas reflexões assim que é muito importante. Muitas verdade. pessoas às vezes até muda mesmo, né? Até muda de ideia, de E- pensamento, de conduta e traz coisas novas, né? Mas a mudança, na verdade, está em nós. Ataíris, e a gente não percebe, mas tem muitas famílias que elas observam o seu propósito de maneira mais intransigente, de uma maneira mais firme. Por exemplo, uma mãe que já não tem marido, o marido foi embora e ela tem lá seus filhos para criar. E a sua mãe tem seu filho que ela quer, ou sua filha que ela quer que aquela filha se forme em alguma coisa. Por quê? Porque aquela coisa que a sua filha vai se formar vai dar a oportunidade que a filha ou o filho não passe pelas privações e pelas necessidades que ela passou. Então ela carrega naquele propósito do final do ano, começo do ano novo, uma mentalização sobre aquele objetivo que ela põe na cabeça. Então ela fala, eu não sei de onde eu vou tirar as finanças para pagar o estudo dos meus filhos, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou procurar pessoas, eu vou correr atrás e vou tentar fazer com que o objetivo seja alcançado. Sim. E você vê, hoje, nas estatísticas, as regiões mais modestas, mais simples, mais carentes, é onde normalmente aquelas jovenzinhos de 14, 15 anos ganham campeonatos, até viajam para fora do país, porque elas estudam determinadas matérias, matemática, física, e carregam dentro de si aquela força tão grande de conseguir atingir seu objetivo, que elas conseguem ser as primeiras, estar bem colocadas no nível educacional. E aquela mãe simplesinha, aquela mãe que fez aquele propósito de dar o máximo de si para que seus filhos consigam atingir aquele seu intento, e com aquela força do ano novo, ela conseguiu, vamos dizer assim, realizar, se não totalmente, mas muito, É verdade. de muita coisa, a seu objetivo. Então, as realizações não é só, eu vou casar, eu vou não sei o que, não. Tem propósitos muito mais arrojados para as pessoas. Então, você vê que não é nada mudança de ano, né, Nilson? Você mesmo falou, não é nada. Mas ela carrega dentro de si, dentro de Aquela nós, força. uma força mental que nos proporciona para um objetivo muito grande.
não é? Influencia no pensamento das pessoas, né? É, um time de futebol que quer ser campeão, uma pessoa que é skatista, uma pessoa que joga basquete, ela quer ser campeã, ela nesse ano não vai passar, ou a equipe toda põe aquela. Então, tudo isso, ela faz com que aquele espírito, com que aquela alma se dedique mais. Que nem a Nilce até falou dos propósitos de uma casa de repouso. Sim. Então, vamos supor que no início do ano eu falo, olha, eu não tenho feito nada, eu sou uma pessoa que fico aqui só observando o tempo passar, mas esse ano o meu propósito é ajudar nessas casas, ou casa de repouso, ou uma casa de apoio à criança, alguma coisa eu vou fazer. E aquela pessoa sai a campo e vai fazer. Então, o Ano Novo também é importante, porque nós somos espíritos, como falou aqui, nós somos espíritos caminhando para o nosso crescimento espiritual. E para que isso aconteça, nós precisamos de esforço. E o Ano Novo, ele dá aquela injeção de ânimo, né? Fala aí, Nil. E até porque é um ano a mais para nós, né? Na nossa caminhada, né? É verdade. Para realizar aquilo que não conseguimos neste, está aí o ano novo para a gente continuar a nossa caminhada, nossa evolução e nosso aprendizado. Então, é importante, sim, o ano novo, né? Claro, né? É verdade. Quantos que esse ano partiram e que não vai ver o ano novo, né? Vai ver mais o Ano Novo aqui, O né? ano novo aqui, né? É. Mas vai ver outro espaço, né? Então, mas é importante. Mas a influência do ano novo traz, sim, consequências muito positivas, né, para as pessoas. Isso. Por quê? Porque a pessoa se anima, eu vou fazer um curso, eu vou melhorar meu cargo na empresa, eu vou não sei o quê. O camarada se põe numa força imensa mental que ele acaba atingindo o seu objetivo, né? Então, o importante para o espírito é não ficar parado. Seja ano novo ou não, mas o ano novo ele tem essa magia. Essa magia diferente. De realmente falar, puxa vida, olha, eu vou estudar fora do país. Porque lá eu vou conseguir realizar aquilo que eu quero. Coisa que ele poderia, mas ele quer e vai. E consegue realizar e pronto. Isso tudo é evolução da alma, não é? Esse ano eu não fiz, mas esse ano agora eu vou fazer, né? Vai fazer a listinha? Oxa! Não é assim que a pessoa fala, esse ano eu não fiz, eu vou fazer o ano que vem. E vai pendurar onde? Na porta da geladeira? Vai. Então, aí aqui tem tantas coisas. Abraçar amigos, querer falar aqui, ó. Sorrir pelo simples prazer de sorrir, ter uma vida mais alegre, uma vida mais participativa. Tudo isso o Ano Novo nos proporciona. E aí, colocar esses propósitos na nossa mente, é como você falou, Ataíde. Nós podemos rasgar tudo, o papel, tudo, mas na nossa mente está lá. Nós gravamos isso. E se gravamos, nós vamos seguir, vamos tentar perseguir aquilo que nós queremos perseguir. Porque uma coisa que a gente aprende com a vida, tudo é possível. Nada é impossível, desde que eu tenha um bom propósito, desde que eu queira. E se eu quiser e colocar o propósito na minha mente, eu consigo. Agora, se eu for uma pessoa para baixo, uma pessoa que acha que nada vai dar certo, uma pessoa que tudo da vida é negativo, essa pessoa não vai sair do lugar, nunca. É verdade. Não é? Então, amigos,
Nós ainda temos alguns minutos. Eu gostaria que a Nilce, que é a nossa anfitriã de assunto, queira falar alguma coisa para a gente encerrar o assunto. E você também, Ataíde. É aquilo que nós já falamos aqui. A gente tem que ter esperança, mas não aquela esperança vazia, tem que ter um propósito, Ah, sim. né? E ir caminhando, participando, avaliando aquilo que está ao nosso redor, o que nós podemos fazer para melhorar o entorno, né? Porque muitas vezes a gente fica dentro da casa da gente e o vizinho que se dane. Eu sei das dificuldades, mas não vou lá não, entendeu? Então que nós tenhamos em nossa mente esse ensino que está no nosso evangelho, é a caridade. Façamos a caridade. Para fazer caridade não precisa ostentação, não precisa nada. Você vê uma dificuldade de alguém, seja ele teu amigo ou só um conhecido, vai lá e ajude. Isso. E muitas vezes a gente não faz isso. O Ataíde contou uma história no intervalo que é exatamente uma pessoa que ajudou ele sem Então, ele pedir, sem nada, de repente era uma pessoa que ninguém gostava e a pessoa para ele foi um senhor e tanto. Exatamente. É isso, não é, Ataíde? Então, a vida tem essas coisas, né? São, às vezes, situações que a gente, às vezes, não imagina que existem e elas existem, né? Então, tudo está em nossa caminhada, mas muitas vezes, às vezes, não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, mas elas estão aí. é verdade. Estão aí na nossa vista, na nossa frente. É tudo uma questão de ampliar a nossa visão. E a doutrina espírita veio para isso, né? Veio para nos alertar, para nos instruir, para nos mostrar como nós devemos caminhar, como a Nilce falou aí. O trabalho da caridade é a chave de tudo, né? Sem o trabalho não existe progresso, né? Como está no Livro dos Espíritos. E foi para isso que nós reencarnamos, é para isso que nós aqui estamos. E nosso objetivo é esse, né? O nosso propósito. Nós não estamos aqui para passear, para brincar, não. Nós não viemos. Está aqui no próprio texto aqui, tem aquela questão lá, da onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Então, isso é uma coisa que a reencarnação inteira nós temos que refletir sobre isso. Da onde viemos, por que viemos e para que estamos aqui. Então, isso é a questão. Né? Não vamos deixar o papel ficar em branco, né? Exatamente. Então tá. Então vamos em frente, que já estamos vamos encerrar. em cima do horário aí. Vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite o nosso site useguarulhos.com.br e ali você encontrará o endereço de Centro Espírita próximo à sua residência, também as palestras do mês, também como nós fomos criados, como você pode ajudar e colaborar com o movimento espírita da nossa cidade. Não é, Taíde? Exatamente. E agora eu irei fazer uma prece agradecendo a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade que nos guia, que nos ilumina, que nos orienta, agradecendo por estarmos aqui juntos mais uma vez, realizando esse programa, focando a visão espírita da Web Rádio, agradecendo também aos ouvintes que sintonizaram conosco, agradecendo a toda a nossa oportunidade que nos é concedida aqui nessa caminhada do planeta Terra, o qual nos encontramos. Só temos que agradecer muito por isso, porque são oportunidades que muitas vezes nós não percebemos, mas é de grande importância no nosso caminho, da nossa evolução aqui na Terra. E assim nós agradecemos por essa oportunidade
e que assim seja, graças a Deus. E eu também deixo aqui o meu agradecimento a essa equipe que nós batalhamos aí o ano todo. Luiz Gouveia, que é o nosso chefe não, o nosso diretor, o Luiz Gouveia, que nos apresenta as pautas toda semana, o Luiz Leite. Vai falar do aniversário? Que é o nosso diretor e que fará aniversário. Estou fazendo. Exatamente. Dia 30. E nós desejamos Obrigado. vida longa, cheia de paz, de luz. Também aqui é o nosso amigo aqui, o Ataídes. Qual dele? Tem dois. Ataídes. Né? Que possa ter um ano cheio de paz, de saúde, de luz, né? Junto à família. E que o próximo 2026 nós possamos estar aqui, se Deus assim nos permitir. E aí voltaremos A semana que vem. mais consciente, né? E vamos em frente. Vamos em frente. Né, Nilson? A semana que vem, né, Nilson? Semana que vem. E também quero agradecer também a visita à Regina hoje aqui, né? Isso. A Regina veio nos visitar hoje, um prazer imenso. E mais uma vez, parabéns para o Luiz, Obrigado. nesse dia 30, que essa data se reproduza por muitos e muitos anos. Essa bolacha aí foi do aniversário? Deixo só também realizar minhas despedidas e agradecer ao ouvinte que tem nos acompanhado. Eu sei que tem pessoas que nos acompanham todas as semanas. Isso é muito bom. Gente de vários lugares. Então a gente agradece e pede a Deus que abençoe e que todos tenham um feliz ano novo. E o meu amigo Luiz Leite, eu torço muito pelo meu amigo Luiz Leite, que Deus abençoe nessa data de aniversário, que ele seja feliz, tenha uma vida de muita luz pela frente. Obrigado. E como esforço não falta, porque ele tem muito. Olha, se fosse eu, já tinha desistido, Tô mas até ele é esquecendo de muito mudar a bacana, câmera. Hoje eu muito tô bacana. Estou até esquecendo de mudar as câmeras aqui hoje, viu? Isso. Mas eu te agradeço. Já até falaram, viu, Gouveia? Aqui, o ouvinte falou pela tua bondade perante a mim. Eu te agradeço muito, tá? E Não. muita saúde para você. Olha, eu admiro muito o seu trabalho, eu acho fantástico mesmo e parabéns. Obrigado, Que Gouveia. Deus Obrigado a abençoe. todos. Então vai lá, Taíri. E não desliguem, avisamos que a rádio não para. Inclusive, aqui você tem 24 horas da boa música, notícias, entretenimento e, acima de tudo, bons programas. Bom ano novo para todos vocês. Até a semana que vem. Que Deus abençoe. E até mais. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.